Fala, magnatas, tudo certinho com vocês? E aí, como é que foi o carnaval? Deu pra curtir? Aproveitaram bem? Daqui a pouco acaba aí. Já acabou, aliás, né, o feriado, então imagino que talvez você já tenha voltado a trabalhar. Mas como você viu no título do vídeo, meu objetivo hoje é te ensinar como monetizar sua audiência. E pelo que eu recebi de respostas lá na lista, na minha lista de e-mail, eu percebi que várias pessoas já possuem suas audiências, então às vezes a galera tem uma página lá no LinkedIn ou então um perfil no Instagram, às vezes até um canal aqui no YouTube, mas não conseguem ganhar dinheiro com essa audiência, certo? Então o meu objetivo aqui é te ensinar como fazer isso. E existe a versão longa dessa ópera e a versão curta, o resumo da ópera. E como eu percebi que a maioria dos meus inscritos não assistem o vídeo até o final, eu vou incluir a versão curta logo no início desse vídeo, já para você sair daqui com a informação relevante, beleza? E o que seria o resumo? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é criar uma lista de e-mail, certo? A segunda é entender o seu público, entender as pessoas que estão inscritas nessa lista de e-mail. Então, quais são as dúvidas que elas têm, quais são as dores, quais são os problemas que elas enfrentam e de que maneira você pode ajudar elas com o seu conteúdo, certo? E a terceira maneira, um pouco do que eu falei agora, que seria criar produtos baseados nas dores do seu público, certo? Então, essa é a versão curta da ópera. Eu vou desenvolver um pouco mais agora, certo? Mas se você está corrido, o principal já foi. Certo. Criar uma lista de e-mail. O que é isso? Bom, basicamente você vai estar criando um canal entre você e a sua audiência, certo? Quando você está lá criando a sua lista de e-mail. E aí você vai ter que escolher Primeiro você vai criar um site, certo? Comprar um domínio e contratar uma hospedagem. Então tem a HostGator, Hostinger, enfim, várias hospedagens aí disponíveis na internet, certo? Então você vai lá comprar o seu domínio e hospedar o seu site em algum lugar. Depois você vai escolher uma ferramenta de e-mail, certo? E aí existem dezenas, existe aí ActiveCampaign, ou então o MailChimp, o ConvertKit, que agora é Kit só, né? Então, enfim, existem várias maneiras tem várias ferramentas para você escolher, e a maioria delas já possui um plano gratuito, então você não necessariamente precisa contratar essas ferramentas e já começar a pagar, certo? Você pode passar um bom tempo ali utilizando essas ferramentas sem estar pagando uma mensalidade, certo? E aí depois que você escolhe uma ferramenta de e-mail, você precisa começar a crescer essa lista, porque você não vai criar esse canal e não tem ninguém, digamos, inscrito nele, certo? Então, como é que você vai crescer essa audiência? Como é que você consegue colocar inscritos na sua lista de e-mail? Bom, de alguma maneira, ou você vai produzir conteúdo em alguma rede social e vai fazer o pitch, ou seja, vai fazer uma chamada para ação, CTA, para as pessoas se inscreverem nessa lista, certo? Ou você pode, por exemplo, rodar produtos low ticket no tráfego pago, ou seja, anunciar nas redes sociais os seus produtos e a um valor barato, certo? E aí escrever apenas para os seus clientes. Vai levar um pouco mais de tempo para você crescer essa lista, escolhendo essa estratégia, mas a qualidade dos leads nessa lista vai ser bem superior à qualidade dos leads que viriam do orgânico, por exemplo. Porém, o orgânico ele já teria uma velocidade de crescimento mais alta, o que você tem que pesar. Inclusive você pode mesclar. Você pode, ao mesmo tempo que você está lá rodando um produto no tráfego pago, você também pode estar anunciando nas suas redes sociais a sua lista. E aí, digamos que você resolveu produzir conteúdo lá para o LinkedIn e fazer um pitch para as pessoas se inscreverem na sua lista. Você pode fazer algo genérico e dizer, se inscreve aqui, escrever um textinho e, se inscreve aqui na minha lista se você quiser receber mais conteúdos meus, certo? Ou você pode fazer de outra maneira, que é a minha favorita, que é você oferecer algo ao público. Então você vai subornar o seu público, oferecendo, por exemplo, um e-book onde você vai falar de um assunto que você já sabe que as pessoas têm interesse, certo? Então, sei lá, tu tem um Instagram sobre finanças, aí tu pega e já tem um público lá e quer criar esse canal próprio de audiência, certo? Esse canal com o seu público diretamente, sem ter um intermediário ali da rede social e do algoritmo, certo?
Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar e, sei lá, criar uma planilha de gastos mensais e oferecer de graça para o seu público, para todo mundo que se inscrever na sua lista. Então, o primeiro e-mail que a pessoa vai receber é justamente esse, entregando o que você ofereceu para subornar ela, certo? E ela te entregar o teu e-mail. E aí, a partir do segundo e-mail, você já pode começar a construir um relacionamento com essa pessoa para mais na frente ela comprar um produto seu, beleza? Isso funciona muito bem, eu conheço várias pessoas que começaram assim e hoje já possuem listas grandes e faturamentos de mais de 5 dígitos, certo? Então, essa estratégia aqui de captação, ela dá muito certo, porém você tem que ter um certo entendimento prévio do que o seu público precisa, certo? E muitas vezes você vai criar essa isca digital, mas ela não vai acertar de primeiro. Às vezes você vai ter que fazer 2, 3 para encontrar uma que realmente consiga aumentar o fluxo de pessoas se inscrevendo na sua lista, certo? Mas isso é apenas a primeira parte do processo, que é construir essa lista e colocar pessoas lá dentro para você interagir. E aí o terceiro passo seria justamente você descobrir as necessidades do seu público. E isso é muito mais simples de se fazer quando você já possui um canal diretamente ligado com essas pessoas, sem intermediários. Então, por exemplo, Fred, eu já tenho aqui minhas 20, 30 pessoas na lista de e-mail. Como é que eu entendo as dores desse público? Você pode simplesmente começar a enviar pesquisas para essas pessoas nas suas caixas de entrada do e-mail, do Gmail. Então, você vai lá e escreve 3 perguntinhas e pede para as pessoas te responderem, e você inclusive pode oferecer alguma coisa em troca dessa resposta. Então, é outra forma de subornar o público, né? Eu estou falando subornar, isso não é o melhor termo, mas eu acho que consegue manter a ideia mais fácil de ser entendida, certo? Então, você pode oferecer alguma coisa em troca dessas respostas e, baseado no que o seu público está te respondendo, você vai observar quais são as necessidades e dores dessas pessoas. E aí, baseado nisso, quais são as soluções que eu posso oferecer e entregar para resolver isso ou ajudar a resolver isso, certo? Então, no caso das finanças lá, eu falo aqui de educação financeira. E aí, muitas pessoas não têm controle dos gastos, não conseguem controlar seus gastos. Se você percebe que muita gente está te respondendo isso lá nos seus e-mails, prontamente você pode criar aquela planilha e entregar para elas. Ou, enfim, criar um e-book falando sobre esse assunto, certo? Então, inclusive, eu estou falando aqui focando em infoprodutos porque, como eu falei no primeiro e-mail, no primeiro vídeo desse canal, eu não acredito em produtos que possuem margem, custo marginal de replicação, certo? Eu não acredito nesses produtos. E quem traz esse conceito é o Naval Ravikant no livro O Almanaque do Naval Ravikant, certo? Então, se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, dá uma olhada no primeiro vídeo desse canal que eu te explico mais, me aprofundo nessa temática, certo? Mas voltando aqui para como monetizar a sua audiência, após você descobrir as necessidades do seu público, você vai lá e cria infoprodutos, certo? Cursos, e-books, os seminários, né? Como o pessoal chama, e cobra valores por esses produtos. Então, por exemplo, eu vou lá e eu sou gestor de tráfego. Eu estou aqui com uma lista cheia de gente que quer começar a trabalhar no digital e prestar serviço para empresas. Essas pessoas acham que a melhor maneira de fazer isso é se tornando gestor de tráfego. Então eu posso muito bem chegar e criar um curso ensinando como utilizar a ferramenta da Meta, né, o Meta Ads, para gerar resultado para os clientes. E posso, inclusive, incluir um módulo falando como conseguir clientes, certo? Então, isso aí é um produto já. E aí você pode cobrar por esse produto tranquilamente aí 300, 500 reais ou até mais, dependendo da complexidade e do resultado que esse curso vai prometer, certo? Então, provavelmente na sua área existe algo que você tem experiência, certo? E que as pessoas pagariam para aprender com você sobre isso. Mesmo que você pense, Fred, eu não tenho nada para ensinar, isso aí é um pouco de falácia. Se você já trabalha, você tem uma carreira,
existe algo na sua área que pessoas que também gostariam de trabalhar na mesma área, na mesma profissão, pagariam para aprender com você. E esse é o grande lance, é você identificar o que é isso, quais são os assuntos que as pessoas se interessam no meu nicho e produzir cursos e infoprodutos para você vender na sua lista. E aí, o final da história é você escrever e-mails diários oferecendo seus produtos no final. Então você pode ir lá, contar uma historinha da tua vida que de alguma maneira se liga com o assunto do infoproduto que você está vendendo e colocar o link no final. E você consegue converter bastante até e de uma maneira direta, certo? Porque você sabe que o e-mail vai ser entregue diretamente para a pessoa que está inscrita na sua lista. Diferente do que acontece nas redes sociais, onde muitas vezes a pessoa já é seu seguidor, mas quando você posta um story ou posta alguma coisa no feed, a pessoa ela não vê, o algoritmo não mostra para ela o seu conteúdo. Porém, na lista de e-mail não existe algoritmo, então tudo que você produzir você tem certeza que vai parar na caixa de entrada do seu público, certo? Isso se o e-mail não for para spam. Mas isso é outro assunto. Você tem que tomar cuidado com as palavras que você vai utilizar para não cair em spam, beleza? Mas é basicamente isso. Depois que você começa a vender através dos seus e-mails, aí você já criou sua lista, você entendeu o seu público, você já está vendendo produtos baseados nas dores desse público, o que te resta seria basicamente crescer essa lista para alavancar seus resultados. Então, as porcentagens elas praticamente não mudam. A mesma porcentagem de conversão que você tem com 1000 leads, você vai ter com 10.000 leads e com 100.000 leads. Porém, o seu resultado, e isso faz com que seu resultado também aumente de acordo com o número de inscritos que você tem. Então, cara, se você é uma empresa de uma pessoa só, é um empresário que está começando agora, muito provavelmente com menos de 5.000 leads você já conseguiria tirar seu custo mensal. Isso se ele não for extraordinário, porque dá para fazer de R$1 a R$5 por lead na lista de e-mail. Então vai depender aí, se vai ser 1 ou 5, vai depender da sua copy, né? Se você consegue escrever textos publicitários bem. Mas o número que eu estou lhe dizendo é isso, é de R$1 a R$5 por lead. Então se você tem 5.000 leads, você vai fazer de 5, entende? Até 25 por mês. Provavelmente isso já te ajudaria bastante aí, né? Na tua vida. Então, na minha opinião, a melhor maneira de você monetizar sua audiência é através de listas de e-mail. E se você quiser aprender a vender seus infoprodutos, fazer pelo menos uma venda por dia, dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui na descrição, onde vai estar o meu livro Uma Venda por Dia, certo? Onde eu vou te ensinar como desenvolver o seu primeiro infoproduto, beleza? Que você pode vender tanto no orgânico, através das redes sociais, quanto no tráfego pago. Então, se você tem interesse, dá uma olhadinha aqui no link da descrição. E se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreve nesse canal, beleza? Valeu, magnatas!